tarde, galera da construção civil. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Como a gente combinou hoje é quinta-feira. Quinta-feira é dia de live no horário de almoço com algum engenheiro, caso real de sucesso, que seja um exemplo aí de empreendedorismo na engenharia. E hoje, para a live de hoje, eu convidei o engenheiro Breno Oliveira. Ele é da cidade de Itapeva, São Paulo. E ele começou do zero, gente. A história dele é muito legal. É um exemplo, assim, de motivação. Por quê? Começou do zero total. Correu atrás das coisas, correu atrás de alguns cursos. E hoje ele tem uma das maiores construtoras na cidade e na região. Faz diversos projetos, faz toda a parte de projetos de construção, tem um ótimo atendimento ao cliente e isso assim é um caso para a gente se inspirar. Por que eu trago esses casos aqui toda quinta-feira? Porque tem muita gente aí querendo começar e não sabe como começar. Não sabe o que fazer, não tem referência, se sente perdido, né? Apesar de ter feito aí 5 anos de engenharia, ter se dedicado, ter investido nisso, né? Porque a gente sabe que não é barato fazer engenharia hoje, seja numa faculdade pública ou numa faculdade particular, né? A quantidade de cursos que você faz, enfim. Mesmo fazendo, passando por tudo isso, as pessoas sentem insegurança. E aí, né, acabam se sentindo desmotivadas, sendo que elas têm um ouro na mão, tem algo muito precioso, né? E às vezes falta assim, você se espelhar, você ver alguém que já passou por isso para você começar a fazer. Então, essa é a função das nossas lives de quinta-feira aqui sobre empreendedorismo na engenharia. Eu vou chamar aqui o Breno. Vamos aguardar. Enquanto isso, gostaria de convidar vocês para acessar o novo site engemariliaresende.com.br. Se inscrevam na nossa lista para receber conteúdo exclusivo toda semana. Boa tarde, Breno. Boa tarde, tudo bem, Marília? Joia? Tudo bem? Joia também. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, perfeito, tá ok aqui. Então tá bom. Breno, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o convite para vir aqui na nossa live de quinta-feira. É um prazer muito grande poder trazer um caso como o seu aqui. Sou testemunha, não tenho tanta convivência com você, mas sou testemunha aí que você é um caso real de sucesso na engenharia. Então, agradeço muito pela sua presença. Imagina, Marília, eu que agradeço aí o espaço pelo convite que você fez. A gente está batendo esse papo aí, contando um pouquinho do que eu aprendi aí, do que eu venho aprendendo, na verdade. Legal, muito bom. Breno, eu fiz uma breve introdução aí, nesse começo, sobre quem é você, o que sua empresa faz. Se você poderia contar para a gente essa parte? Então, Marília, assim, eu me formei aqui em Itapeva, né? E eu vejo que nas suas lives de quinta, sempre o pessoal comenta sobre como a gente sai despreparado e tudo mais, né? Assim, acho que minha história começou terminando a faculdade, saindo totalmente perdido aí, como todo mundo fala, e procurando um espaço, né? Graças a Deus a gente conseguiu achar um nicho de mercado, que é a construção de obras financiadas através da Caixa Econômica Federal, e ele que a gente conseguiu aí ter sucesso. Não digo um sucesso em si, mas que a gente consegue estar trabalhando e estar aprendendo todo dia, né? Eu acho que aí foi aí que a gente começou. Mas eu fiz a FAIT e tal, tive algumas outras oportunidades antes da FAIT, mas optei por ficar na cidade, até por conta de trabalho que eu já tinha na época. Terminei a faculdade. Quando eu ainda estava estudando, eu consegui fazer alguns estágios na área da construção. Eu acho que esse foi um diferencial que eu tive, que eu vejo que alguns colegas de turma não tiveram, e que foi bem, que pôde agregar bastante, né, no meu aprendizado.
Então, assim, e o que despertou a vontade de sempre construir. Então, sempre quando eu montei o escritório, a ideia era sempre trabalhar diretamente na construção e não ser um engenheiro de projetos, né? Eu acho que essa, para mim, foi o que deu muito certo. Certo. Então, hoje, assim, você vê que, ó, como a gente recebeu esse comentário aí, estágio é um enorme diferencial mesmo. Então, você teve esse primeiro contato com a construção durante a fase de estágio. Sim, sim. Quando eu estava no quarto período, recebi uma proposta de um construtor. O cara não era formado em nada, sabe? O cara era um construtor de fato. E ele tinha 3 obras, 4 na época. E assim, era um cara que tinha muito conhecimento. Daí eu pude, sim, era sempre obras de reforma. E reforma, eu trabalhando agora na construção, eu sei que reforma é um negócio que é muito complicado, né? Inclusive, a Demais. gente tenta correr das reformas. É, Sempre quando é aparece, forte. a gente tenta ajudar, passar alguns orçamentos e tal, mas só que a reforma é sempre o bicho-papão da construção. Você quebra uma coisa, não é? Então, assim, é sempre muito difícil. E eu pude trabalhar com ele. Então, assim, consegui aprender bastante coisa. Daí terminei a faculdade, nessa ele já estava com um pouco menos de obra e eu estava querendo trabalho, trabalho, trabalho. Foi quando eu te procurei, na época que tinha acabado de me formar. Falei, Marília, por favor, me ajuda, eu estou procurando alguma coisa na área, me ajuda em Sorocaba, em qualquer lugar. Procurei bastante trabalho, na época não achei. Assim, como que eu fiz para poder empreender? Eu acho que é esse que é o foco da live, né? Como que eu fiz? Eu precisava de dinheiro para poder montar um negócio. Eu acho que é isso que eu sempre atrapalha o pessoal, né? Sim. E eu comecei a dar aula em escola pública, aceitei algumas aulas tal, e era professor meio período. Consegui levantar um capital em 6 meses, que era o tanto que eu precisava para abrir o escritório físico na época. Trabalhava 2 períodos, às vezes 3. Daí, quando eu abri o escritório com o dinheiro das aulas que eu consegui, eu ainda fiquei por mais 3 meses trabalhando, dando aula para conseguir manter o escritório, porque o escritório de engenharia você não abre e tem cliente no mesmo mês. E Esse que vai era um o tempo para captar, né? Isso, daí vem divulgação, 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 conversa com aparece um projetinho, aparece outra coisa. E foi 3 meses eu dando aula, 1 até 2 períodos, para conseguir manter o aluguel. Tinha que ter gente estagiária, pelo menos atendendo o escritório para se entrar alguém, ter um atendimento. Então foi três Sim. meses assim, daí entrou o primeiro cliente que fechou né, um projeto que era maior. E eu sempre tentando divulgar construção, que a gente trabalhava com construção, sem ainda trabalhar com construção de fato. Sim. E acabou dando certo, graças a Deus, né? Daí um cliente Aí trouxe. um foi puxando o outro. Daí o negócio é exponencial, um puxa um, que puxa outro. E assim, é difícil o começo, é difícil, foi difícil manter esses 3 meses aí, 4, totalmente sem recurso. O que eu trabalhava em um período ia para manter o escritório. Então, assim, essa daí foi a parte mais difícil. Mas, graças a Deus, nesse meio tempo, apareceu uma construtora que queria me oferecer uma proposta de trabalho que era de RT de cargo e função, sabe? E nela eu teria que fazer um acompanhamento 3 a 4 vezes semanais numa obra grande que teve aqui na cidade, que ia ter na cidade, e me deu a possibilidade também de fazer o projeto delas. Só que essa construtora me deu um calote, né? Tipo assim, eu acho que entra na parte da gente de sair da faculdade despreparado para pessoas desonestas, né? Eu não fiz um contrato com eles e fui tipo meio que no que a gente tinha conversado.
me deram um calote, porém, o que eu tomo como positivo disso daí que aconteceu? Nesse meio tempo, como eu ia ter que me ausentar do escritório de 4 dias na semana, apareceu meu sócio, o Guilherme, né? E ele é o cara que faz toda a parte de planejamento do escritório, orçamentos, né? Com ele que trouxe assim uma nova fase da ECEST, que foi a ECEST mais voltada para a área de construção, que ele era um cara que já vinha dessa vivência de canteiro de obra, já tinha trabalhado em cidade maior com a execução de Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, e daí trouxe essa bagagem para o escritório e toda essa parte de orçamento, a parte de você montar um histórico de fato que é muito importante do que a gente gasta em cada item da obra para a gente ter um orçamento real, ter um custo real da obra. Então, assim, tudo isso veio com ele. E que agregou e fez a gente crescer. E hoje, graças a Deus, a gente tem aí, não digo que somos um sucesso, mas a gente está conseguindo trabalhar diante desse cenário. Tenho certeza que é um sucesso, viu? Ó, comentário aí, grande profissional, Paulinho Saponga. Muito bom. Pessoal, se vocês estão ouvindo bem, deixem o seu like, dá um coraçãozinho pra gente. Faz um aviãozinho, manda essa história para pelo menos um amigo. Olha que exemplo de motivação aí. Que história, hein? Muito interessante, muito interessante. Voltando lá, então, você acredita, e eu também acredito piamente nessa questão, que a gente aprende com profissionais, muitas vezes, que não são engenheiros. Né? Você comentou que com o seu estágio você aprendeu com uma pessoa que trabalhava com construção, mas não era da engenharia em si, né? Sim, exato. Então, eu concordo com isso também plenamente, porque, assim, as coisas que eu tenho, assim, mais de obra que eu aprendi por aqui, né, foram com mestres de obras, com pedreiros, armadores, de você chegar lá e falar, você está numa concretagem de laje, está lá com o encarregado, você pergunta, eles têm o maior prazer de te responder, de fazer essa troca. É coisa que faculdade não ensina e que você só aprende se você também tem a humildade de se colocar aonde você está, de questionar e estar aberto a outras áreas, né? Para mim, assim, isso é perfeito. E é muito legal fazer eu ter tido essa vivência. Eu tenho muitas histórias aí com esse cara de trabalho, cada coisa que aconteceu. Até hoje, por exemplo, semana passada eu precisei fazer uma concretagem que era uma viga muito longa, tal, eu ia usar um traço específico de concreto, com cimento de uma resistência em um curto período de tempo. Mesmo assim, mesmo a gente fazendo os cálculos, eu sempre dou uma ligada, falo, fulano, é isso mesmo, você já fez isso daí, deu certo, eu estou tentando aqui, vou fazer nesse traço, você acha que tá legal? Ele falou, é bacana, porém você tem que tomar cuidado no quanto você vai vibrar. E então, assim, tipo assim, é um negócio muito legal ter esse diálogo com um profissional que teve muito tempo de vivência na área. Totalmente. E quem está empreendendo, né? Você está falando aí que você faz isso hoje. Eu também faço isso hoje. Se eu tenho alguma dúvida, não é porque eu sou, sei lá, proprietária do meu escritório aqui que eu não tenho dúvida. Eu tenho muitas dúvidas. A gente profissional, a gente aprende todo dia. E quando a gente empreende, as dúvidas surgem, assim, em diversos setores, né? Eu trabalho com projeto e orçamento. Mas, às vezes, eu preciso de uma dúvida de uma metodologia que, sei lá, eu nunca vi, nunca tive oportunidade. Faz parte a gente ligar para alguém de confiança, perguntar, né? Isso também é empreender. Sim, sim, exato. E a obra, ela não é um negócio que ela segue exatamente a risca, um escopo, um cronograma. São as adaptações que a gente tem que fazer no meio do caminho, que é o que torna mais difícil do que ser um engenheiro de projetos ou um engenheiro que está acompanhando ali de fato. O resolver o problema que é muito difícil. E é isso que a gente acaba aprendendo, são coisas que a gente aprende todo dia. É difícil a gente conseguir ter uma experiência que eles têm muito tempo. Sim, com certeza. E a gente tem que ter a cabeça de saber que isso é fato e tá tudo bem, né? Tá tudo bem.
Exato. Você comentou também que você então começou a empreender porque você não achou um local, assim, alguma empresa para se realmente fixar, né? Esse foi o motivo para você abrir e estruturar o seu escritório? Sim, eu sempre tive convicção dentro de mim que eu queria trabalhar com a engenharia, né? Eu não tinha, nunca pensei em trabalhar com alguma outra coisa se não fosse com a área que eu estudei. Então, assim, eu tentei procurar algumas opções que fossem mais estáveis, né? Mas só que na nossa área é difícil a gente conseguir ter uma estabilidade de fato. Eu acho que também nem deve Hum. ser saudável, né? Acho que nos dá uma oportunidade de crescimento bem maior se a gente empreender. E, assim, foi a opção que eu achei. E sempre eu tive a convicção que eu ia tentar fazer dar certo. Por isso que a gente Só depende de você, né? foi. Só depende da gente quando a gente começa. Sim, É, eu costumo falar o seguinte, você sabe, a gente já trocou essa ideia. Eu já trabalhei em empresas, né? Aqui em Sorocaba, eu sou de Itapeva, né? Eu nasci em Itapeva, minha família está em Itapeva. Mas eu saí de Itapeva com 15 anos e vim estudar em Sorocaba, comecei a estudar fora e nunca mais voltei. Tenho muita vontade de voltar, mas hoje rola muito trabalho por aqui, então é difícil eu conseguir me fixar em outra cidade. Mas enfim, né? Tô falando isso porque não sei se tem alguém de Itapeva aí. Eu sou itapevense também. E aí, enfim, já trabalhei em empresas aqui, né? Não foi uma só, como CLT. E assim, é muito bom porque no final do mês você tem a sua garantia de salário. Mas você sabe que não passa daquilo. Chega uma hora, assim, se você não tem um plano de carreira, alguma coisa, aquilo ali é um teto, né? Você não vai passar daquilo. E você fica na mesma rotina, você trabalha, enfim. É muito bom, mas você sabe que você tem capacidade de fazer muito mais, né? E aí, essa capacidade de fazer muito mais, você consegue abrir um escritório, consegue aprender outras áreas, conhecer outros profissionais, se desenvolver muito mais. Então, a paixão pela engenharia também nasce nessa questão, né? A minha trajetória foi um pouco diferente do Breno. Eu comecei trabalhando CLT e depois comecei a empreender, né? Mas independente dessa trajetória, eu acho que o empreendedorismo na engenharia é algo que te possibilita algo muito além, né? Algo muito mais profundo aí do que você ficar fixo numa empresa. E essa pergunta vem, Breno, porque em todas as quinta-feiras aqui que a gente faz esse bate-papo com empreendedores, sempre algum deles diz qual é o motivo pelo qual eles começaram a empreender, né? E foi por isso que eu te perguntei isso, né? Você acabou se estabilizando porque não encontrou algo, mas no fim também acabou se encontrando muito, né? Acabou dando muito certo. sim, exato. O motivo foi porque eu sempre quis, e queria trabalhar com construção. Eu acho que eu não consigo me ver hoje trabalhando em outra coisa. Mas a diferença da gente começar empreendendo, sair da faculdade e já empreender, tá que quando você trabalha em algum escritório, eu acho que você tem um respaldo de tipo poder errar, né? Quando a gente já está empreendendo, a gente tem essa obrigação de não pode mais errar. Então, logo no Não, exato. Logo no começo, eu lembro dos meus primeiros projetos. Eram dois Comunix de cara, daqui a pouco vinha mais um Comunix, protocolava um projeto, mais um Comunix. Então, são coisas que a gente vai aprendendo, vai aprendendo. Se eu tivesse tido a bagagem que você teve, talvez eu não tivesse tido alguns problemas. Mas são coisas também que a gente aprende jogando. E graças a Deus, hoje a gente tem um fluxo aí de pelo menos 8, 9 projetos no mês e não temos mais comuniques. que legal, que ótimo. Ó, aqui foi um pouco diferente. Eu comecei a trabalhar na área de planejamentos e orçamentos, né? E eu comecei estagiando na empresa e aí depois eu fui efetivada.
E quando eu fui efetivada, toda a responsabilidade sobre os relatórios de custo eram minhas. Então, se eu errasse, a diretoria vinha atrás de mim. Então, né? Mas, Porque, do outro lado, né, eu não tive, por exemplo, essa experiência de projetos de prefeitura, projetos executivos arquitetônicos, foi algo que eu criei quando eu comecei a empreender. Porque aí eu via que o mercado tinha essa necessidade, que era um pouco mais fácil conseguir um projeto do que conseguir uma elaboração de orçamento, porque o público que busca orçamento analítico hoje, aqui pelo menos, são de condomínios de alto padrão. São proprietários que têm já uma consciência diferente em relação a custos. Eles querem saber onde o dinheiro está sendo aplicado, onde o dinheiro está sendo investido. Então, eles vêm atrás dessa questão do gerenciamento de custos da própria casa. Não precisa nem ser um edifício, algo muito grande. nossa, Em relação às casas mesmo. Aí, assim, aí o bracinho vem para a área continua na área de orçamento, mas também nessa área de projetos, porque aí projetos de prefeitura surge bastante, né? bastante. Isso daí. Mas é uma coisa que a gente é pouco procurado aqui o escritório, porque a divulgação que a gente faz é de construtora. Então, hoje a gente eu acredito que a maior parte dos processos habitacionais de Itapeva, do Casa Verde e Amarela, acabem pelo menos passando por uma cotação com a gente. Então, assim, é uma coisa que eu acho que a gente foi conquistando. E talvez eles surja a ideia, vou financiar, vou procurar financiamento habitacional. Tem a ESEST. Então, assim, é uma coisa que acho que a gente foi conquistando um espaço das pessoas conseguirem lembrar da gente, né? Sempre voltado à área de construção e financiamento habitacional. Então, hoje, a procura que eu tenho para projeto de prefeitura, projeto de regularização, uso capião, qualquer retificação de área. Então, assim, eu não, dificilmente o escritório atua, né, com esse segmento da engenharia. O nosso 100% dos projetos que a gente faz são projetos que nós mesmos vamos executar. Então, assim, eu tenho a liberdade de fazer um projeto pensando na melhor forma de executar ele, né? Talvez diminuir custo, melhorar a acessibilidade. Então, são detalhes que a gente já faz pensando no canteiro de obra, na execução. E isso é bem bacana. O seu foco hoje aí, então, é construções de financiadas, financiamento pela Caixa. Isso. Hoje tanto eu quanto o meu sócio, a gente é prestador de serviço da Caixa, como vistoriador de obras. Então, assim, isso daí também nos trouxe ser mais procurado. Então, sempre quando alguém surge a ideia de, eu tenho que fazer um cronograma, tal, acaba passando pela ESEF. E mesmo as construções. Então, assim, a gente acompanha bastante obra, tanto nossas quanto de clientes. Toda semana a gente faz, desde a região daqui de Itapeva, Itararé, Itapetininga, Sorocaba, Salto. A gente faz vistorias da Caixa, além das nossas obras que estão em execução, que a gente acompanha todo dia. A gente entregamos a terceira obra em Sorocaba esse mês. Temos obras em Avaré, aqui em Itapeva. Então, assim, a gente acaba rodando muito e é muita obra. Que beleza! Isso é muito bom, maravilhoso. Então, assim, você vê também o seu sócio como um grande pilar para vocês chegarem onde chegaram hoje, a Sim, com certeza. sociedade. Sim, com certeza. Eu acho que é uma coisa que vale muito a pena. Eu gosto muito da convivência e do relacionamento entre pessoas. Eu acho que eu valorizo muito e sei que é muito importante, porque a gente sozinho é difícil a gente conseguir ir tão longe quanto a gente vai indo, né? Não só o meu sócio, todo mundo aqui do escritório. A gente tem o pessoal dos estagiários, eu tenho o Paulo, que é o nosso vendedor. O cara é sensacional, o cara é muito bom, tanto no tratamento com as pessoas.
que são coisas que eu acabo não conseguindo, às vezes recebo uma mensagem e não consigo responder na pressa que o cliente quer. Então a gente tem esse cara que faz isso daí pra gente, ele faz o contato com todos os clientes, a gente tem os meninos da parte de compras que fazem o contato com os fornecedores, a gente tem um técnico de edificação que acompanha as obras direto. Então, assim, tem o meu mestre de obra que é muito bom. Então, assim, eu acho que não é um sucesso, não é o escritório está indo legal, mas eu acho que é um conjunto de pessoas que fazem a engrenagem girar muito legal. Que legal, Breno. Parabéns, viu? Parabéns mesmo por tudo isso. É muito legal ver esse exemplo. Tenho certeza que é, sim, um caso real de sucesso. É, eu queria te perguntar, nessa fase que você começou a empreender, o que você encontrou de maior carência, assim, em relação ao que a faculdade não te passou? Eu acho que uma das coisas que mais dificultaram um pouco o crescimento e que eu tive dificuldade foi o como lidar com pessoas que não são tão honestas. Eu acho que é uma coisa que a faculdade não passa e que todo mundo que está no mercado de trabalho, você vai encontrar com alguém que quer dar algum calote, né? Seja num projeto que é só um croquis que o cliente quer, e na verdade é um projeto completo. Isso daí dá muito dor de cabeça. Seja de combinar um negócio e falar, não, mas é só um projeto, e não pensar no tempo que a gente perde. Eu acho que a faculdade também não forma a gente para procurar empreender, né? Eu acho que é sempre voltada para a área didática, sei lá. Tem Então, uma visão acadêmica, você diz? isso, assim, eu acho que comigo eu tive maior dificuldade nisso daí. De repente, controles também, é uma coisa que para mim foi carente na faculdade. Hoje eu vejo que a importância que tem da gente montar um histórico da execução da obra e tudo ser registrado. O controle financeiro, nossa, é uma coisa muito difícil, dá muita dor de cabeça. E assim, eu tive essa dificuldade. De repente, talvez a área de projetos também acaba não sendo tão aplicada a prefeituras e tudo mais. Então, eu tive essas dificuldades. Mas aí, conforme foram surgindo as demandas, você foi resolvendo. E como você buscava resolver? O que você não tinha conhecimento ou achava que precisava se aperfeiçoar? Ah, a gente, a gente vai buscando aprender, né? Por exemplo, o Guilherme, ele já veio de uma construtora grande, então ele já trouxe com ele alguns modelos que a gente pôde aplicar aqui, seja de contrato, né? Como elaborar um contrato, seja da execução da obra, registros. Então, assim, a gente teve, quando ele veio, ele trouxe com ele essa bagagem. Então, nos ajudou. Eu aprendi muito, né? Tanto com ele como com o que ele trouxe. Muito bom, muito interessante. Eu também queria perguntar em relação ao seu trabalho hoje, como funciona, assim, de forma geral, né, para a gente não entrar muito nos detalhes. Como funciona quando alguém quer começar a empreender com construções financiadas? O que a Certo. pessoa tem que ter por trás? O que ela tem que ter um know-how mínimo? Como funciona? Então, funciona mais ou menos assim. Seja uma pessoa que quer empreender na área, como um cliente que quer uma construção que seja financiada, o primeiro passo seria o estar fazendo a simulação, vendo se a renda da pessoa, primeiro, é compatível com o valor do imóvel que ela deseja. De repente, a realidade nunca vai ser, né, igual. Sempre o cliente vai querer uma coisa maior do que realmente está no alcance. Mas a gente tenta sempre buscar aquele meio termo, algo que fique bom. É, Depois disso, a gente tem que fazer toda a documentação, parte de projeto. Quem for empreender nessa área teria que fazer o projeto seguindo
as normas da Caixa, seguindo, atendendo todas as normas da Prefeitura. Por exemplo, tem normas específicas que a Prefeitura aprova, porém a Caixa segue o Código Sanitário e acaba mudando algum detalhezinho de projeto. Então, assim, teria que ser feito o projeto, depois do projeto pronto, o cronograma físico-financeiro, e fui dar entrada na Caixa Econômica Federal e recolher todas as taxas, né? Inclusive, essas taxas são coisas que o cliente tem que pagar e tudo mais. Então, assim, se alguém for empreender nessa área e está buscando aprender, é sempre legal tentar focar, tentar entender o que são as taxas, o que são os custos que o cliente vai ter, porque é sempre o problema para o cliente ter aquele custo inesperado. Tipo, eu tenho que pagar a assinatura da Caixa? Sim, mas qual o valor? Qual o valor que eu vou repassar isso para o cliente? Mas quanto que vai sair o projeto aprovado na prefeitura? Então, assim, são vários detalhes que o cliente, que tanto o cliente como quem for tentar fazer esse processo de financiamento habitacional tem que ter estudado, tem que estar na ponta da língua, porque obra é um custo muito alto. E uma coisa que foge, o cliente já acaba se perdendo. Legal. É muita coisa, então, para você, é muita coisa de processo burocrático, né? Você diz. Sim, exato. Mas para a pessoa começar em si, ela precisa captar um cliente. Ela não precisa ter nenhum registro diferenciado, algo específico. Não, inclusive tem pessoas que como foi o caso nosso, a gente captou primeiro o cliente, depois a gente correu atrás de como fazia, como que a gente ia fazer o negócio dar certo. Toma uma reprova ou outra, mas isso daí é um processo comum aí do aprendizado, né? E, e vai se adaptando conforme as mudanças. Tem que pesquisar bastante. Hoje tem bastante material na internet. A Caixa ela disponibiliza vários materiais aí explicando como funciona o processo do financiamento habitacional. Mas hoje a captação de cliente nosso é dessa forma. O cliente acaba procurando a gente através de rede social, divulgação, pensa em construir, alguém já indicou, o cliente vem, a gente monta as simulações, manda análise de crédito, se o orçamento for ok, a gente faz toda a parte de projeto, só lembrando que o projeto ele tem que ser muito bem planejado, porque a gente vai trabalhar com um recurso que é engessado, e é um projeto que é engessado. A partir do momento que você dá a entrada na Caixa, não pode ter alteração de projeto, a gente não pode fazer mais correção nenhuma. Então, assim, tem que ser algo bem pensado no cronograma físico e financeiro. Tem que pensar se eu coloquei no orçamento, no descritivo, que vai ter um pé direito de 4 metros, 5 metros, que esse é um diferencial da ESSEST, que todas as casas nossas, a gente trabalha com o pé direito alto na sala. Então, assim, foi uma coisa que a gente trouxe para mudar um pouco do mercado. Tinha já, não sei, talvez deva ter tido algumas outras construtoras que já fizeram isso, mas a gente, como regra, todas as nossas casas a gente faz pelo mesmo valor, com o pé direito alto na sala, possibilitando o cliente de colocar uma janela de alta, tal, que fica bem bacana. Então, assim, tudo isso tem que ser feito uma análise bem minuciosa. Se o que foi colocado no cronograma, o recurso que vai vir da Caixa Econômica vai conseguir cobrir esse valor ou não. Se não for conseguir, o cliente vai ter esse dinheiro para pagar por fora. Então, assim, são vários detalhes que acaba sendo bem complicadinho o processo. É a burocracia do Brasil, né? Burocracia. Mas é algo que não é impossível, certo? Não, Se não, alguém não. aqui... então, não é impossível, né? O que as pessoas pensam que isso é algo inatingível, que é muito difícil de ser feito. Eu tenho muitas pessoas que acompanham os vídeos aqui, que são recém-formados,
que estão para se formar e tem essa insegurança, né, de, tipo assim, meu, não tenho como começar. E o que o Breno está passando aqui, gente, é exatamente isso. Tem sim como começar. Ele começou sem nenhum, você não tinha assim um caixa, um recurso a ser aplicado. Você captou o cliente e aí então é que você foi desenvolver o serviço. Então, veja onde ele chegou hoje, como é possível, né? É tangível, né? Sim, e eu acredito que assim o mercado de trabalho da construção civil é gigantesco e ele está aberto para todo mundo, né? Não tem da mesma forma que a gente começou do zero, eu dando aula para conseguir abrir o escritório, a gente conseguiu captar, conseguimos mudar para um escritório maior, conseguimos ter uma infraestrutura, ter mais pessoas trabalhando. Eu acredito que assim fácil não é, é muito trabalhoso. É todo dia das 7 da manhã até as 9 da noite trabalhando, né? Então, assim, é um processo que dá, é bem complicado. Porém, não é impossível e o mercado de trabalho ele está aí para absorver isso e eu acredito que seja fácil, assim, você conseguir um espaço fazendo as coisas direitas, sempre estudando o que você vai fazer. Isso. Fazendo direito, buscando saber, né? Tendo humildade, tendo força de vontade, né? Disciplina. Acho que tudo vai se encaixando. Sim. Muito bom, viu? O que você tem hoje como perspectiva, assim, dentro do que você trabalha hoje, daqui a 3, 5, 10 anos? Ah, a gente tem algumas metas internas aqui, né? Mais de volume de execução de obras, mas são metas nossas aí que a gente quer atingir anualmente. Mas, assim, eu acredito que eu queria me consolidar de verdade no mercado com com esse modelo que a gente tá usando. Por exemplo, hoje a gente trabalha um pouco na contramão do que a maioria das construtoras trabalham. Hoje, 100% da nossa mão de obra ela é registrada, são funcionários que cumprem o regime CLT. Então, assim, eu não trabalho empreitando para terceiros. Então, assim, são equipes que eu tenho uma flexibilidade de mudar de obra a hora que eu quero. Então, a gente tem os especialistas em cada coisa. Eu tenho uma equipe que é excelente em assentamento e reboco. A gente tem uma equipe que é excelente em revestimento e porcelanato. Então, assim, dessa forma, são poucas empresas que eu tive contato que trabalham nesse segmento de Casa Verde e Amarela que usam dessa forma. Porque todo mundo faz o que é mais prático. Empreita por um valor X, um metro quadrado. Entendi. Então, assim, acaba tirando aquela dor de cabeça de ter que administrar a obra. Porém, a dor de cabeça que é o gostoso. E é aí que você vê o dinheiro, né? Aí que a gente consegue fazer a gestão. Ah, muito bom. Muito legal. E, bom, finalizando a nossa live, aí chegando a 1 hora da tarde agora, o tempo passa muito rápido. Eu queria que você deixasse uma mensagem para aqueles que têm a vontade de empreender e que hoje se sentem inseguros, desmotivados. Você que é um caso de sucesso, o que você diz para eles? Ah, Marília, eu acho que da mesma forma que eu comecei dando aula para conseguir juntar dinheiro para o escritório, eu acho que falar que não tem um aporte financeiro talvez não se aplique tanto, né? Que hoje eu acho que dá para a gente buscar alternativas para conseguir empreender e, e que vale muito a pena, é muito satisfatório, é muito bom ver um nome do que é criado tá sendo buscado, ter pessoas comentando. Outro dia eu recebi um comentário, Marília, que assim a gente perde um pouco a noção, porque para mim a ICEST é a nossa casa e a gente perde um pouco a noção de como que as pessoas veem. E outro dia falaram assim, poxa, mas nossa, o pessoal tá falando, só fala que a ICEST tem muita obra, que não sei o quê. Eu falo, gente, para mim é tão normal, eu não vejo dessa forma. Então, assim, é legal a gente
gente ter esse retorno. Eu acho que quem tem interesse em empreender, seja nessa área, seja em outras áreas, eu tenho certeza que o mercado vai estar aí para abraçar e dar certo. Dá certo. Então a mensagem é: siga em frente, que o mercado absorve. Absorve, dá certo. Ah, legal. Breno, agradeço muito pela sua disponibilidade, por ter deixado aí o seu horário de almoço para gente. Foi muito bom, você trouxe muitas boas informações, compartilhou a sua história de vida aí de coração aberto, e isso ajuda. Todas essas lives de quinta-feira já recebi diversos feedbacks relacionados a Marília, foi muito bom você ter falado isso, nunca ninguém tinha falado desse jeito. Foi legal conhecer a história de fulano, porque me inspirou, né? E isso é gratificante. E é essa a função das nossas lives de quinta, então eu agradeço a você por ter contribuído, né? Por ter trazido aí sua história. E eu desejo de todo o coração todo sucesso para você, que haja muita prosperidade aí no mercado, que tudo corra muito bem sempre. Marília, obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade aí da gente bater um papo e sucesso para você também. Obrigada, valeu. Galera, quem ficou online aí até agora, agradeço muito. Sigam a página da ESEST, do Breno. Sigam também a minha página. Minha página tem muito conteúdo para engenharia, arquitetura e técnicos. Agradeço a quem ficou até aqui e tenham todos uma boa tarde. Tchau, tchau.